Amém, meus filhos? Glória a Deus. Glória a Deus. Socorro. Olá, socorrinha. O evangelho que nós vamos ler, socorro, está em Lucas, tá? Nós não vamos ler o evangelho de João. Então a gente está seguindo aqui a liturgia diária de hoje. E aí nós vamos pegar o evangelho de São Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Em João também fala dos discípulos de Emaús, né? Mas a gente vai seguir Lucas, que é a liturgia de hoje. E em Lucas, nessa leitura dos discípulos de Emaús, nós vamos encontrar essa narrativa interessante. Logo após a ressurreição do Senhor, acontece então esse fato aqui narrado aqui. Acompanhe comigo. Versículo 13 do capítulo 24 de Lucas em diante. Diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, aproximadamente 60 estádios. Eles iam conversando, iam falando um com o outro de tudo o que tinha acontecido. Ora, Jesus tinha acabado de sofrer, tinha sido pregado na cruz, tinha morrido, tinha sido colocado no túmulo, e eles tinham presenciado todo este acontecimento. Então, sobre o que os discípulos estavam conversando no caminho de Emaús? Eles estavam conversando sobre essas coisas. Eles estavam dizendo: mas como é que pode? Até uns dias atrás ele estava com a gente. Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava pregando a boa nova, Jesus estava conosco. De repente Jesus foi preso, de repente Jesus foi condenado, açoitado, pregado numa cruz, e agora o nosso mestre está morto. Olha a situação do coração dos discípulos naquele momento. Era sobre isso que eles estavam conversando. Eles estavam dizendo: como é que pode? O que nós vamos fazer agora daqui para frente? Como é que vai ser agora? O mestre não está mais conosco. Quem é que vai nos orientar? Quem é que vai nos aconselhar? Quem é que vai nos proteger? Quem é que vai nos dizer o que fazer? E um dizia para o outro: você lembra quando Jesus falava assim daquelas coisas e tal, e fazia aquelas coisas assim? Ai, como era bom estar com ele. Mas e agora? Eles estavam, queridos, tal qual aquelas pessoas, nós, quando perdemos alguém, né? Alguém que nós amamos muito, alguém da nossa família, e aí nós ficamos: puxa vida, mas fulano, eu estou lembrando da voz do fulano, como é que ele falava, essa maneira dele fazer, esse jeitinho dele e tal. E aí a gente fica com aquela saudade da pessoa e vai lembrando de como era a pessoa. E a gente fica lembrando do que ela fazia, da maneira que ela falava, da roupa que ela usava, de todas as coisas. Então, o que estava acontecendo no coração dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, caminhando na direção da cidade de Emaús, o que estava acontecendo naquele momento no coração deles era uma profunda angústia, saudade, porque o mestre não estava mais com eles, não estava mais presente. Eles tinham presenciado Jesus morto na cruz, retirado da cruz e colocado dentro do túmulo. Até aí eles tinham visto. Então, no coração deles, o sentimento que havia naquele momento era de derrota.
O nosso mestre foi vencido. O nosso mestre morreu. O nosso mestre está morto. O que é que nós vamos fazer agora? Eles estavam sem esperança. Se a gente quiser resumir esse momento, esse sentimento no coração dos discípulos de Emaús, nós poderíamos resumir nesta palavra: eles estavam sem esperança de nada. A gente não sabe mais o que vai ser daqui para frente. Então foi diante dessa situação, foi nesse sentimento no coração deles que acontece isso aqui. Vamos lá. Versículo 14. Eles iam falando um com o outro de tudo que tinha se passado, de todas essas coisas. Enquanto eles estavam conversando e contando essas coisas entre si, Jesus aproxima-se deles e começa a caminhar com eles. Olha que legal. Eles estão numa estrada caminhando, falando de Jesus, de todos os acontecimentos, da sua morte e tudo mais. De repente, uma pessoa se aproxima da estrada, entra na estrada, se aproxima deles, sauda, né? Bom dia, boa tarde, a maneira que os judeus saudavam, shalom. E ele começa a caminhar com ele. Vocês estão indo para onde? Estou indo para Emaús. Ah, eu também vou. E aí começa a caminhar. Agora são 3, os 2 discípulos e Jesus com eles. E aí Jesus começa a caminhar com eles. Jesus pergunta, né? Do que vocês estão falando? Vamos continuar aqui no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não reconheceram Jesus. Jesus entra na estrada, começa a caminhar com eles, mas eles não percebem que é Jesus que chegou ali. E eles continuam conversando. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que vocês estão tão tristes? Jesus perguntou para eles. E aí no versículo 18, um deles, chamado Cleofas, responde-lhe: por acaso tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Perguntou-lhe ele: o que foi que aconteceu? Olha só Jesus nesse momento nessa conversa com os discípulos. O que foi que aconteceu? E eles disseram: foi a respeito de Jesus de Nazaré. Tu não sabes quem é? Ele era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos falaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais lhes asseguravam que ele, Jesus, estava vivo. Alguns dos nossos foram até o sepulcro e acharam-no assim como as mulheres haviam dito, mas ele mesmo não viram. Olha só, os discípulos começam a contar toda a história para Jesus, sem perceber que é Jesus. E aí eles vão dizendo, né, tudo o que tinha acontecido. Será que tu não sabe? Tu é o único que não sabe aqui? Jesus, o mestre poderoso, que fazia milagres, que pregava, os nossos sumos sacerdotes e magistrados o entregaram à morte, e agora ele morreu. Tudo bem? Algumas mulheres disseram que foram até o túmulo e não encontraram mais o corpo dele lá. Possivelmente alguém tirou o corpo de Jesus do túmulo. Até os nossos também, os outros discípulos também foram lá e conferiram o que as mulheres disseram, e é verdade. O corpo dele não está lá, mas ninguém viu Jesus. Foi isso que eles disseram para o Senhor.
Ninguém sabe onde é que ele está, ninguém sabe cadê o corpo dele. Até então, os discípulos de Emaús tinham a plena convicção de que Jesus estava morto e de que não tinha mais o que fazer. Que toda aquela alegria que havia convivido com Jesus durante anos e anos, agora acabou tudo. E aí eles estão nessa conversa. No versículo 25, então, Jesus lhes diz: ó gente sem inteligência. E aí Jesus começa agora a abrir os olhos dos discípulos. Ele começa a dizer: ó gente sem inteligência, como vocês são lentos, tardos de coração, para acreditarem em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? Jesus aqui ainda não está dizendo que ele é o Cristo. Ele está dizendo o seguinte: isso aí que vocês estão falando, os profetas não falaram que ia acontecer? Porventura isso daí não já estava anunciado? Vocês não entenderam ainda, vocês são tão lentos para entender as coisas. E aí ele continua, versículo 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, eles explicavam-lhe o que dele achava dito em todas as escrituras. Versículo 28, aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que se quisesse passar adiante. Então Jesus deu a entender a eles que ia continuar, que não ia entrar em Emaús. Mas eles forçaram-no a parar e disseram para Jesus: fica conosco, Senhor, já está tarde, já declina o dia. Então Jesus entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente na mesa, o que Jesus fez? Olha a sabedoria do Senhor. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então, naquela hora em que Jesus fez este ato, que foi aquele ato lá na Santa Ceia, aonde Jesus disse: todas as vezes que vocês fizerem isto que eu estou fazendo agora, lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. E aí ele faz o ato do repartir o pão. Versículo 31. Nesse momento, lhes abriram os olhos, e aí eles reconhecem Jesus. Mas na hora em que eles reconheceram Jesus, Jesus então desaparece diante deles. E diziam então um para o outro: o nosso coração não estava ardendo como que em brasa, no momento em que no caminho ele nos falava e nos explicava sobre as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e foram correndo para Jerusalém. Acharam aí reunidos os outros 11 discípulos e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma passagem muito interessante, porque ela mostra dois momentos na vida dos discípulos. Uma hora Jesus está com eles e eles não o reconhecem, e depois eles passam a reconhecer Jesus. E o que eu gostaria que nós meditássemos nessa palavra, para que a gente pudesse orar com ela, era a compreensão de que, mesmo estando com Jesus ao nosso lado, muitas das vezes nós não o vemos, nós não o reconhecemos. Então, assim, isso nos faz entender que não nos basta apenas caminhar com Jesus. Os discípulos estavam caminhando com ele na direção de Emaús, ele estava do lado dele, mas não o reconheciam.
Quando é que os discípulos foram reconhecer Jesus? No momento aonde Jesus faz o partir do pão. No momento da intimidade. O partir o pão, sentar na mesa, para um judeu, significa intimidade. Quando alguém era convidado para sentar na mesa ao seu lado, e a mesa dos judeus não é uma mesa como essa, assim alta, ela é no chão, eles literalmente sentam no chão. E para eles poderem partir o pão, para eles poderem pegar um alimento que está ali sobre a mesa, eles precisam quase que deitar em cima do outro que está do seu lado. Então por isso que o momento da refeição para o judeu é algo muito íntimo, é algo muito próximo. Não é com um estranho que se faz isso. Então, o partir do pão significa para nós aqui intimidade. Intimidade. E aí você já deve ter entendido essa palavra. Quando é que eu vejo Jesus? Quando é que eu o reconheço? Quando é que eu verdadeiramente caminho com Ele? É quando eu gero intimidade com Ele. Muitas pessoas caminham numa caminhada, no grupo de oração, no ministério, numa pastoral, no movimento, no trabalho, numa missão, seja lá onde for. Muita gente caminha com Jesus. Mas nem todos veem Jesus. Nem todos estão com Ele verdadeiramente. Porque nem todos promovem essa intimidade com Ele. Então, essa palavra, ela vem exatamente nos fazer compreender que a intimidade é o essencial para caminharmos com o Senhor. E a intimidade, ela é gerada através de diversas ações de espiritualidade. Aqui o partir do pão, que para nós é a Eucaristia, a Santa Missa, é uma dessas ações de intimidade. Então, pela Eucaristia, pela Santa Missa, eu encontro intimidade com Deus. Mas também pela adoração eu encontro intimidade. Também por um momento de oração pessoal como esse que nós estamos agora aqui, nós encontramos intimidade com Jesus. Também no momento concreto de uma obra de caridade, prática verdadeira de amor com o meu próximo, ali eu também encontro intimidade com o Senhor. Então há diversos momentos aonde eu sou levado por uma prática espiritual a uma intimidade com Deus. E é nessa hora que eu o vejo. É nessa hora que o Senhor se revela para mim. E quanto mais eu o vejo, quanto mais Ele se revela para mim, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, melhor eu posso falar dele para as pessoas. Melhor eu posso servi-lo dentro da igreja. Então o meu serviço, a minha missão, ela deve ser completamente recheada dessa intimidade com o Senhor. Trabalhar para Jesus, trabalhar para o Senhor na sua igreja, servi-lo, sem o conhecê-lo na intimidade, acaba que se transformando em um serviço, em um trabalho, apenas de atos, apenas de um monte de serviços, de trabalhos, mas sem um abrasar, como diz aqui a palavra. Nossos corações não estão abrasados. Como falar de alguém que eu não conheço plenamente, que eu não tenho intimidade? Por isso, nós somos convidados a primeiramente conhecermos o Senhor, ao enxergarmos, a estarmos com Ele, para depois falarmos dele, para depois servirmos a Ele. Porque o Senhor não nos chama de servos, o Senhor nos chama de amigos. Nós não temos um patrão, um Senhor pela qual nós o servimos e nunca sequer vimos o nosso patrão. Tantas empresas enormes aí, existem multinacionais, empresas grandes, com muitos funcionários espalhados pelo país ou talvez até pelo mundo inteiro. E tem tantos funcionários que trabalham naquela empresa, trabalham para aquele presidente daquela empresa, trabalham para ele, servem a ele, mas nunca o viram na vida. Não é dessa maneira que o Senhor nos quer.
como funcionários que trabalham na sua obra, mas que nunca viram o patrão, que nunca viram o Senhor. Jesus não nos chama de servos, de funcionários, Ele nos chama de amigos. Então o que o Senhor nos quer é proximidade. Ele quer que nós estejamos pertinho do seu coração, que nós o conhecemos, que nós saibamos quem é o nosso Senhor, e que nós, assim, conhecendo e conhecendo-o plenamente, possamos dele falar para as pessoas em profundidade de conhecimento. Então que essa palavra de Deus hoje nos faça compreender que a intimidade, ela é necessária para que as nossas esperanças possam voltar a ser presente em nossos corações. Quantas pessoas, os discípulos estavam tristes aqui, e Jesus diz assim: por que essa tristeza? Vocês estão sem esperança, vocês estão tão tristes. Porque Jesus morreu e tal, e não sei o que. Filho, para a gente fechar essa meditação, só vive triste, só vive sem esperança. Principalmente nós que somos de caminhada. Eu sou de caminhada, eu caminho. Se há tristeza no meu coração, se há depressão, se há ausência de alegria, é porque eu estou caminhando com Jesus, mas eu não estou reconhecendo Ele, eu não estou vendo Ele. É necessário que eu tenha intimidade com Ele, diária. É necessário que, talvez até cheio de problemas, de dificuldades, eu me aproxime dEle, como numa oração como essa agora. Olhe para Ele e Ele me encha com a sua presença, reparta o pão na minha alma, e eu possa dizer: és tu, Senhor, és tu que estás aqui. Dizer como os discípulos: fica conosco, fica comigo, Senhor, porque o dia já se vai e a tarde já declina. Não vai embora, fica comigo na minha alma. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e pedir ao Senhor nesse momento que Ele fique com você. Diga para Ele agora: fica comigo, Jesus, fica comigo, fica na minha alma, fica na minha casa, fica no meu coração. Não te vás, senta aqui, reparte o pão agora, Senhor, faz o teu milagre, revela-te para mim agora, em intimidade, na minha alma e no meu coração. Mostra-me o teu poder, Senhor. Ó divino Jesus ressuscitado, glorioso, vem alegrar o meu coração, vem alegrar a minha vida, vem alegrar, Senhor, todo o meu ser nesse momento. Vem mostrar-me, Senhor, por essa divina intimidade, que Tu estás comigo em todas as situações da minha vida. Assim seja, Senhor. Amém. Eu acolho a Tua palavra. Amém, Senhor.